Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto História. Eu sou o professor Elias Filho e no episódio de hoje o nosso tema será a colonização portuguesa na América. Nós vamos conversar sobre a chegada dos portugueses aqui nas terras que hoje nós chamamos de Brasil, o primeiro contato que existiu ali entre os portugueses e os indígenas, os nativos que já viviam nessas terras. Vamos falar também sobre o primeiro empreendimento econômico dos portugueses aqui no Brasil, que foi a extração do pau-brasil, as formas de resistência indígena à dominação portuguesa. Vamos falar ainda sobre o início da colonização com o cultivo da cana-de-açúcar e, por último, conversaremos sobre a administração da colônia, as estratégias que os portugueses utilizaram para assegurar a posse do território. Então já sabe, né? Pega o caderno, prepara a pipoca, porque em 15 segundos a gente começa. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Fique agora com mais um episódio da nossa programação. A chegada dos portugueses. Muito bem, quando os portugueses chegaram às terras que hoje nós chamamos de Brasil, eles encontraram povos com costumes, organização social, línguas, religiões totalmente diferentes do que já se conhecia na Europa, na África ou em algum outro lugar em que os portugueses já estivessem, no Oriente. Então calcula-se que em 1500 tinha cerca de 3 a 5 milhões de nativos aqui no território brasileiro. E eles estavam distribuídos em mais de 1.000 povos, falando aproximadamente umas 1.300 línguas. Cada um desses grupos, eles tinham seus próprios rituais, suas próprias crenças, seus mitos, línguas, trabalhavam de formas diferentes, uma organização social própria, e segundo a classificação que foi feita por estudiosos, as línguas que mais se falava pelos indígenas no Brasil podem ser agrupadas em 4 troncos linguísticos. Então nós temos o Tupi, o Macro-G, Aruac e Caraíba. Por estarem distribuídos ao longo da costa brasileira, os povos Tupi, eles foram os que tiveram mais contato com os portugueses. Os Tupi chamavam o Brasil de Pindorama. Na língua tupi significa terra das palmeiras. No geral, esses indígenas andavam nus, pintavam os corpos com adornos feitos de penas, praticavam a agricultura de subsistência, cultivavam entre vários produtos, mandioca, milho, inhame, batata doce, vários tipos de alimentos. Também coletavam frutos, caçavam, pescavam. Essa era a forma de vida que se tinha aqui no Brasil com a chegada dos portugueses. Com troncos de árvores, ossos, fibras vegetais, barro, eles confeccionavam diferentes artigos como canoas, arcos, flechas, cestos e até urnas funerárias. Os primeiros contatos. Bom, os Tupi, e a maior parte dos povos que habitavam o Brasil naquela época, na chegada dos portugueses, eles viviam em aldeias. As suas moradias, elas eram organizadas em círculos ou em fileiras. No entanto, pessoal, algumas aldeias tinham apenas uma grande casa comum. Essas aldeias, elas tinham uma relação de solidariedade entre elas. No entanto, havia muitas guerras, porque nós tínhamos vários grupos diferentes. Muitas vezes esses conflitos ocorriam quando um povo queria afirmar a sua superioridade sobre o outro. Os indígenas não tinham um estado organizado. Entre os Tupi, por exemplo, nós não tínhamos ali um poder centralizado.
exercido por um chefe ou um rei ou alguém com um poder de dominar os demais. Eles se reuniam em uma espécie de conselho, né? Os líderes, que eram chamados principais, eles decidiam o destino da aldeia em conjunto. Os membros mais corajosos, normalmente eles eram os primeiros a serem ouvidos. Muitas sociedades indígenas, elas eram matrilineares, ou seja, a criança ao nascer, ela recebia um nome que a ligava à sua mãe, à família da sua mãe. Em outros casos, o parentesco também podia ser patrilinear, ou seja, estabelecido a partir do pai. Os casamentos, em geral, eles aconteciam entre os membros da mesma aldeia. Em certos grupos, os guerreiros eles tinham direito a ter mais de uma esposa. Um outro costume bem marcado entre os povos nativos era o ritual do couvade, que era o resguardo do pai após o nascimento da criança. Nesse período, o pai não podia trabalhar e deveria se alimentar de forma mais moderada. Essa prática, ela demonstrava a importância do papel paterno no desenvolvimento da criança. Durante 1 ano e meio, mães e filhos não podiam se separar. Antropofagia. Bom, o ritual antropofágico, ele tinha um valor central na cultura tupi. Servia principalmente para vingar parentes mortos pelo inimigo na guerra. Então, nesse grande evento realizado na aldeia, o inimigo capturado no conflito era morto e devorado em uma festa ritual. Ser devorado em um ritual antropofágico era um destino digno na vida de um guerreiro, porque para os tupi, os mortos em guerra iam para uma espécie de paraíso, onde estavam os seus ancestrais. Aqueles que comiam a carne do inimigo acreditavam que assim incorporariam a força, a coragem, o espírito do valente guerreiro. Os exploradores portugueses não encontraram de início, nessas primeiras incursões aqui na América, o que eles tanto procuravam, que era ouro e pedras preciosas. Por esse motivo, a coroa portuguesa procurou garantir os seus domínios no Oriente, especialmente as lucrativas rotas de comércio nas Índias, que era o motivo principal da saída dos portugueses nessas grandes navegações. No entanto, nas primeiras expedições à América, os portugueses encontraram a árvore nativa, da qual se extraía aquela tinta vermelha que era muito cobiçada na Europa para atingir tecidos e pintar manuscritos. Estamos falando do pau-brasil, o primeiro produto que passou a despertar o interesse comercial dos portugueses aqui nas terras brasileiras. O pau-brasil ele era encontrado na Mata Atlântica, especialmente no litoral sul, onde hoje é o estado da Bahia, e pela madeira ser muito dura e resistente, também foi utilizada nas obras de construção civil e também para construir navios. A coroa portuguesa já declara rapidamente o monopólio real sobre a exploração do pau-brasil, e assim a madeira ela só poderia ser extraída e comercializada com autorização da coroa portuguesa, lógico, através também dos pagamentos de tributos. Na floresta, a madeira ela era explorada no regime de escambo. Vocês vão lembrar, os indígenas cortavam a madeira e carregavam até os navios em troca de produtos que para os indígenas eram desconhecidos. Peças de tecido, contas coloridas, canivetes, facas, espelhos. Essa intensa exploração de pau-brasil acabou devastando a espécie. Hoje ela é ameaçada de extinção como outras espécies nativas da Mata Atlântica. A resistência indígena. No início da colonização portuguesa, aqui na América, as relações entre portugueses e indígenas não foram inicialmente violentas, elas foram pacíficas. E por meio dessa convivência, os europeus foram aprendendo com os nativos.
por exemplo, a se orientar nas matas, né, a fabricar canoas com um único tronco de árvore, o milho, a mandioca e outros produtos que fazia parte da dieta indígena também foram se incorporando à alimentação portuguesa e, consequentemente, a cultura que se formaria aqui no Brasil. No entanto, as tensões, elas tornaram-se inevitáveis, porque os portugueses, eles começaram a escravizar os nativos, né, obrigando-os a abandonar as suas aldeias e a trabalhar nas lavouras. A guerra dos conquistadores contra os nativos, contra os indígenas que resistiam a essa dominação, ficou conhecida como Guerra Justa. Tornou-se uma prática frequente no início da colonização. Então, no século XVII, uma parcela da população nativa já tinha sido dizimada pelos portugueses. A resistência indígena, ela se intensificou no processo de colonização, né? As fugas, as guerras contra os colonizadores, os ataques contra vilas e a defesa das aldeias tornaram-se práticas comuns entre os indígenas. Também ocorriam muitos casos de suicídio, quando os indígenas não conseguiam escapar da escravização. Uma outra forma de sabotagem ao projeto de dominação que era utilizada pelos indígenas era a aliança que alguns povos faziam com outros invasores europeus que ameaçavam a hegemonia portuguesa no território. Então, ao longo dos séculos, os indígenas tiveram de enfrentar a violência da dominação, a invasão de suas terras e a imposição de uma outra cultura. Até os dias de hoje, a resistência ainda acontece, como podemos ver todos os dias nos noticiários, na TV, né? E acontece com a reafirmação da identidade dos diversos povos indígenas que lutam, né, pela preservação e pelo reconhecimento de suas culturas. A colonização. Nas primeiras décadas do século XVI, aqui na América, os portugueses eles se limitaram a construir feitorias, né, uma espécie de entreposto, e funcionava mais como um armazém, um local de abastecimento de navios, uma espécie de fortaleza, né, para proteger o território colonial. Como a extração de pau-brasil não exigia, né, a fixação dos portugueses aqui no território, então não houve inicialmente a criação de povoados. Só que a investida constante de europeus aqui no litoral, principalmente por franceses que estavam interessados em explorar o pau-brasil, isso começou a preocupar a coroa portuguesa. Para piorar ainda mais a situação, os portugueses eles perderam o monopólio do comércio de especiarias lá no Oriente. Os holandeses e os espanhóis é quem estavam dominando agora a região. Então, diante desse quadro, a partir de 1530, a coroa portuguesa tomou uma série de medidas para não perder a sua colônia. Como não havia encontrado ouro aqui na Nova Terra, a coroa portuguesa então decidiu estimular a fixação de portugueses, explorando uma atividade econômica que gerasse lucros e, ao mesmo tempo, poderia garantir a defesa da colônia. O produto escolhido foi o açúcar da cana, né, muito valorizado pelas elites europeias. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Você está ouvindo Ponto História, a estação do conhecimento. O cultivo da cana. Os portugueses já cultivavam cana nas ilhas da Madeira e de Cabo Verde, na África, e tinham os conhecimentos técnicos necessários para produzir o açúcar. O litoral da região que hoje corresponde ao Nordeste brasileiro oferecia as condições necessárias para o cultivo da cana. Então nós tínhamos um clima quente e úmido e a presença de um solo chamado massapê.
A fim de criar núcleos de povoamento na colônia americana, em 1531, a coroa vai enviar uma expedição à América. Ela foi comandada por Martim Afonso de Souza. Em 1532, Martim Afonso fundou então São Vicente, a primeira vila portuguesa aqui nas terras americanas, onde introduziu o cultivo de cana. Então nós começávamos a partir dali a efetiva colonização da América portuguesa. Inicialmente, a produção colonial ela representava uma parte muito pequena das rendas da coroa portuguesa. Já no final do século XVI, o açúcar que era produzido aqui nas terras, que mais tarde formariam o Brasil, já havia se tornado mais lucrativo do que o comércio oriental de especiarias e produtos de luxo. A mão de obra indígena foi utilizada na produção açucareira, só que em pouco tempo ela foi substituída pela mão de obra de pessoas escravizadas trazidas da África. A partir do século XVII, os africanos já representavam a maioria da população colonial. Colonização e escravização. O comércio escravista da África para as colônias europeias na América foi uma atividade extremamente lucrativa para os portugueses e também para outros europeus que passaram a participar dessa rede ampla de negociantes. A atividade integrou-se ao sistema de exploração econômica nos territórios coloniais e isso permitiu que as potências europeias tivessem uma enorme acumulação de capitais. O escravismo ele tornou-se a mola propulsora do sistema colonial que foi implantado aqui na América Portuguesa. E isso vai ajudar a estruturar a economia de plantation. Vocês devem lembrar em que consistia esse sistema. Então estamos falando de uma produção agrícola monocultora, a monocultura, em larga escala e em grandes extensões de terra, em grandes latifúndios, voltada para o mercado externo, ou seja, para a exportação do produto final. A mão de obra utilizada era a mão de obra escrava. Isso vai ajudar a consolidar a produção açucareira aqui no território. A administração da colônia. Bom, no início, o governo português não tinha muitos recursos para assumir diretamente a colonização das suas terras aqui na América. Então, a solução foi transferir essa tarefa para grupos particulares. Então, a colônia ela foi dividida em 15 faixas de terra, chamadas de capitanias hereditárias, e se estendiam do litoral até a linha imaginária estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Cada capitania era administrada por um capitão donatário. Esse capitão donatário era escolhido pelo rei de Portugal e tinha permissão para usufruir as terras que pertenciam à coroa, só que não podiam vendê-las. Com exceção das capitanias de São Vicente e Pernambuco, que tiveram sucesso com o cultivo da cana-de-açúcar, as demais capitanias fracassaram. Os altos custos do empreendimento, o isolamento das capitanias que ficavam muito distantes umas das outras, as doenças tropicais e as relações hostis com os indígenas, entre outras dificuldades, foram impedindo que muitos capitães donatários tomassem posse dessas suas terras. Para garantir a defesa da colônia, em 1548, a coroa criou o Governo Geral, um centro político para administrar a América Portuguesa, com sede em Salvador, na Bahia. O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, ele chega ao Brasil em 1549 e vem acompanhado de padres jesuítas, funcionários reais, soldados, artesãos. Nós tínhamos também dentro dessa administração as câmaras municipais. Elas eram responsáveis por organizar o cotidiano das vilas e das cidades. Elas providenciavam a construção de obras públicas, cuidavam da limpeza das ruas, organizavam as festas religiosas, cobravam impostos, fixavam os pesos e as medidas e também determinava a prisão de alguém que fosse acusado de perturbar a ordem ou envolvidos em algum tipo de conflito. Somente os chamados homens bons, que eram os proprietários de terras e de escravos, e normalmente eram portugueses ou descendentes de portugueses, somente esses
conhecidos ou chamados homens bons, podiam ser eleitos vereadores das câmaras municipais. Então é isso. Nesse episódio, nós conhecemos algumas características do início da colonização portuguesa na América. Espero de verdade que você tenha gostado, aproveitado e entendido o tema. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!